Pessoal, esse é o valor que eu ganho todo dia trabalhando 100% online. E isso me permite trabalhar de qualquer lugar do mundo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Cancún, no México. Esse é o meu escritório hoje. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Olha só, peraí. Será que tem técnico ano que vem o Galo já? Olha a pose. Olha lá. Esse braço esquerdo debruçado assim dá um ar de galã aí. Dedos nervosos. Dá um ar Só de galã. ar mesmo, né? Dá um ar de galã. Só o ar mesmo, né? Fala, Galã, bem-vindo. Tudo bem? Notícia boa, hein? Notícia quente envolvendo um jogador jovem, um destaque do Flamengo, o Renier. O Real Madrid buscou informações sobre o Renier. Se a gente analisar as contratações do Real Madrid, o Renier se encaixa, ele está no perfil do Real Madrid, jogador de 17 anos, vai fazer 18 anos agora no meio de janeiro. A multa rescisória, na última renovação do Renier com o Flamengo, o contrato dele vai até 2024, ela caiu pela metade, de 70 milhões de euros para 35 milhões de euros. Ou seja, é uma multa, se a gente for pensar no Real Madrid, até que acessível, né? O Real Madrid pagou 50 milhões de euros pelo Éder Militão, que também é um perfil de contratação jovem jogador de seleção brasileira. Então, assim, nesse momento o Flamengo não recebeu nada, não foi uma consulta entre clubes, foi sim uma consulta do Real Madrid com pessoas que trabalham ali com o Renier, que estão no dia a dia com o Renier, e essas informações foram todas repassadas para o Real Madrid. Basta agora ver se isso vai caminhar para uma proposta ou se vai ficar só na consulta, na sondagem. Mas o Real Madrid, de fato, se a gente analisar as últimas contratações, é bem o perfil, jogador jovem para você trabalhar, e a gente está no meio da temporada agora na Europa, é um jogador que já poderia se transferir porque ele vai fazer 18 anos agora, né, em janeiro, mas o início da temporada da Europa é no meio do ano. Então, de repente, se não vier essa proposta nessa primeira janela agora que a gente vai ter, nessa abertura de janela da Europa, pode ser que aconteça no meio do ano para o jogador já iniciar uma próxima temporada, o Real Madrid buscando informações aí dessa joia aí, desse jovem jogador do Flamengo, o Renier. Cara, tem rareado o fato de clubes europeus comprarem jogadores brasileiros para serem titulares, né? Uhum. Eles compram hoje promessas como o Rodrigo, como Vinícius, como o Renier, João Pedro. E essas promessas, às vezes, circulam pela Europa e depois eles vão parar no gigante. Mas a ideia é a seguinte, a ideia é que o jogador brasileiro tem má formação, então eles preferem buscar com 17, 18 anos, para que a partir daí ele termine a sua formação na Europa. O Vinícius queria ficar mais um ano no Flamengo, o Real Madrid falou, não, vem porque a gente prefere você no Real Madrid, a jogar no Flamengo. Eles entendem, por exemplo, é uma situação que está envolvendo até o Everton e o Cebolinha. Para o grande mercado europeu, para alguns grandes clubes europeus, o Everton já está velho. Com 23, 24 anos. Eles entendem que é um risco você contratar um jogador. O Arthur e o Neymar foram exceções, quer dizer, comprados para jogar. Sim. Robinho chegou jogando. Mas faz tempo já o Robinho, né? O Robinho foi em 2005. Então, mas muito jovem chegou jogando, né? E essa situação... E tinha um problema também de chegou com a 10, mas faz tempo, você já faz 14 anos. Mas assim, eu vou um pouquinho além. A possibilidade que os clubes brasileiros têm, eu falando aqui, cochichando com o Arnaldo... Mas você está muito fofoqueiro hoje. Hoje o jogador ele não precisa, André, fazer uma temporada fenomenal, sendo artilheiro de tudo, ganhando tudo, sendo o melhor jogador do campeonato. Não, hoje ele surge com uma expectativa que foi criada em cima do que ele fez na categoria de base, que muitas vezes há uma informação muito forte sobre o talento do menino, que de repente não é aquilo tudo, mas você vai falando que é. Ele já chega no profissional com essa expectativa, aí ele faz bons jogos, né? Mas um jogador que a gente não sabe, é uma incógnita do que ele vai ser ainda, né? E já vale milhões. E o clube demora a perceber que isso é o grande negócio do clube, tecnicamente e financeiramente. Você trabalha bem a base, você tem um retorno técnico e tem um retorno financeiro. E a gente vê clubes como o Fluminense, como o Vasco, que cansou e cansa de revelar, e uma crise financeira não permite usufruir do talento que não é compreensível pelo valor dos jogadores. E você não consegue ficar com esse jogador. Eu estava com o Marcelo no Fluminense, quando ele foi para o Real Madrid. Aí o Fluminense se revela um atrás do outro, vende um atrás do outro. O Vasco passou um período revelando, Thales Magno agora, Paulinho, o Marrone tem potencial.
E aí vende milhões e o clube está sempre falido, sempre enforcado. André. E com um detalhe, alguns jogadores poderiam ser vendidos por mais. Por exemplo, João Pedro do Fluminense não vai chegar a 10 milhões de euros. Ele é um jogador com potencial para mais. Se ele, de fato, virar um grande jogador, se confirmar o que se espera dele. O Fluminense não consegue esperar. Você não consegue... Não, eu vou dar... Como o Flamengo fez com o Vinícius. Não, o Vinícius é muito bom, o Vinícius é ótimo, eu quero 45 milhões de euros. O Real Madrid deu, o Flamengo vendeu, ok. É dinheiro à beça, mais de 100 milhões de reais. É o que vale, não é para pagar a dívida. No caso, você tem que pagar o fim do mês do seu clube, aí você vai e vende. E no caso aí do Reinier, isso que o André trouxe, da diminuição do valor da multa, o Flamengo concordou na boa, porque o Flamengo entende de fato que o valor de mercado, 70 milhões não conseguiria jamais, então que 35 milhões de euros estaria um bom tamanho para a multa. Seria um valor de mercado, um valor mais factível. Mais alguma fresquinha, Xará? Não, assim, eu converso muito com pessoas do mercado, do futebol, e assim, eu ouço de várias frentes que hoje a Europa entende que jogadores brasileiros, nível AAA, vamos colocar, foi pelo menos essa expressão que eu ouvi de mais de uma pessoa, são jogadores que têm no máximo estourando 19 anos. Por quê? Porque o clube europeu chega, paga a multa que muitas vezes é alta, porque o jogador, ele até para renovar o contrato com o clube que ele subiu agora, ou que ele vai subir, essa extensão de contrato sempre tem uma multa alta. Então, assim, até para esse jogador chegar com esse investimento, com investimento alto para o futebol europeu, tem que ter... Não pode ter mais de 20 anos. Então, o mercado europeu já olha para o mercado brasileiro dessa maneira. O jogador passou de 20, já começa a criar uma ressalva. Mas por que ninguém foi atrás antes? Por que ninguém fez uma oferta, um clube, até um clube mediano da Europa? Então, assim, sempre há essa dúvida. Então, hoje, esse mercado, essa nata de jogadores do futebol brasileiro, hoje, para um clube grande ir buscar, não pode passar de 20 anos. Então, o Reinier é um jogador que já... desperta o interesse, desperta a curiosidade a ponto do clube chegar e buscar informações, querer saber valor, querer saber comportamento do jogador, quantos gols fez na temporada, quanto tempo ele teve de minutagem em campo, e o Reinier fez 5 gols nessa temporada, o Jorge Jesus utilizou ele no Flamengo. Então, assim, ele entra nessa prateleira de jogadores AAA, que não chegam até os 20 anos. Ele vai fazer 18 anos agora no ano que vem. E o Thiago do Náutico. Gustavo Henrique não está certo ainda, não? O Gustavo Henrique ainda não foi anunciado oficialmente, por isso a gente não coloca fechado, como confirmado. Que ainda tem contrato com o Santos, né? Sim. Está só esperando encerrar o contrato. Então está em negociação. Assim como o meia Wendel. E o Muralha pode ser que volte de empréstimo. Olha. O Coritiba quer segurá-lo. Porque fez uma Série B ótima. Né? Fez. E acho que a melhor coisa para o Muralha... fechar o Muralha ficar no Curitiba. Melhor para todas as partes, eu acho. Exato. Também acho. Curitiba, Muralha e Flamengo. Também acho. Né? E as possíveis saídas do Flamengo são do Gabriel, cujo contrato se encerra no fim do ano. Rodinei está indo para Curitiba. Do Rodinei. Curitiba, né? Inter, né? Inter. Rodolfo está em fim de contrato. E do Rodolfo. Rodinei está indo para o Internacional. Isso é que temos de Flamengo. O Flamengo só precisa de contratações pontuais para encorpar um pouco seu elenco mesmo, né? Eu acho que ficou meio claro nas entrevistas nessa reta final de temporada que o Flamengo via a necessidade de reforçar um pouco o seu segundo time, ter um banco melhor, um banco de reservas melhor. Talvez até, se a gente for muito radical, a final do Mundial contra o Liverpool tenha dado alguns indícios disso. A diferença entre o time titular, que era exuberante, e o suplente era grande, né? Sobretudo em algumas posições específicas, laterais, em outras situações. Então, acho que o jogador que o Flamengo contratar hoje é um jogador... Não vai ter jogador, como a gente costuma dizer, no popular, nota 6. Vai ser um jogador sempre acima da média. Mesmo tipo o Pedro Rocha, que pode jogar em várias posições do ataque. O Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique é um jogador que pode... Ele na minha opinião, ele é do nível dos zagueiros do que o Flamengo tem hoje. Dos 2 titulares. Ele é um ótimo zagueiro. Ele pode... Então, acho que o Flamengo, desta forma,
talvez seja o que menos precise num primeiro momento, mas, digamos, não fica o Gabigol, aí é uma outra situação, porque não tem muito jogador disponível no mercado que marque gols, artilheiros. Essa é uma posição que o Flamengo sentiu falta de uma opção ao Gabigol quando... Tentou o Pedro, né? Exatamente. Essa que poderia ser uma E alternativa. eu li que poderia estar tentando de novo. Pedro não se firmou na Fiorentina, a Fiorentina estaria disposta a emprestar o Pedro. E fez falta na final do Mundial um segundo centroavante que Mais não o alto, Gabriel. né? Mais alto, uma característica diferente, uma bola na área. E aquela bola do Lincoln, por exemplo, fica no torcedor do Flamengo. Caramba, se tivesse um centroavante ali mais experiente, mais frio, mais formado, ou a bola que o Gabigol não conseguiu cabecear, a gente tivesse um cara mais alto. O Jesus pediu. O Balotelli. E o Flamengo tentou o Pedro quando já tinha o Gabriel. Sim? Não, o Pedro foi uma tentativa de meio de ano. Sim. E será que até por isso a dificuldade, de repente, de contratação de alguns jogadores também deixe as entrevistas do Jorge Jesus meio, assim, sem uma definição? Porque eu não vejo uma firmeza dele, eu só vejo ele falando, eu tenho contrato e vou cumprir. Firmeza em que sentido? De ficar depois do término do contrato. Depois do término? Ele sempre diz que vai permanecer porque ele tem contrato. E assim, a gente percebe que, mesmo ele tendo um modelo de jogo que mudou o Flamengo, eu acho que o modelo de jogo ajudou muito esses jogadores a jogarem. Quando você tira um exemplo, uma possível saída do Bruno Henrique, você bota o Pedro Rocha, que é bom jogador, mas é diferente. A individualidade é diferente. Sem dúvida. E aí você perde muito, porque o Bruno, dentro de um modelo de jogo, de ações controladas pelo Jesus, ele vai com o que ele tem de repertório dele, individual. E o repertório dele é muito maior do que do Pedro Rocha. Mas no caso de uma E aí venda, você perde um pouco. no caso de uma venda do Bruno Henrique, com a grana, o Flamengo não ia buscar um cara Consegue. de alto nível para fazer uma reposição. A reposição não seria o Pedro Rocha. O Bruno custou... Haveria uma outra reposição? Se sair o Bruno Henrique, com certeza. O Bruno Henrique custou 26 milhões. 28 milhões. Se ele for vendido pelos valores que estão falando que os chineses pagariam por ele, 80, 90 milhões, o Flamengo tem um lucro nesse jogador de 70 milhões nos direitos econômicos. Acontece que, pelo que a gente sabe, o Flamengo não quer vender, ele não precisa vender. A única chance de o Flamengo não começar o ano que vem tão forte como ele termina nesse ano é se acontecer o que rolou no Corinthians em 2015. Vem os chineses aqui e contratam. Bruno Henrique, Gabriel não fica, vão lá e tiram o Gerson. E aí o que o Corinthians teve que fazer naquele ano? Como foi tudo em janeiro, fevereiro, o Corinthians foi às compras e fez um monte de negócio aloprado. Giovanni Augusto, um monte de jogador, Marlone, saiu comprando o que tinha. Alguns jogadores, o Corinthians paga salário até esse ano. No caso do Giovanni Augusto, por exemplo. Isso que você falou é muito interessante, André, porque às vezes, até em cima do que você e o Luiz estavam falando, vende o Bruno Henrique e ganha 80, 100 milhões. E aí eles vão procurar um jogador com a característica ou melhor que o Bruno Henrique, que eu acho que no Brasil nesse momento não tem. Aqui fora, né? Acho que Então, teria que de buscar repente, fora. a possibilidade é eles, e de gestão, o Flamengo está entendendo muito bem, de gestão financeira, é ver o quanto é interessante você convencer o Bruno Henrique Vai ficar. Porque, de repente, você tem um custo menor, pagando um salário 10 vezes maior para o Bruno Henrique do que vendendo ele, recebendo uma grande grana e tendo que procurar no mercado um jogador que vai te dar o resultado sem muito dele, tempo, né? E, de repente, gastar o mesmo dinheiro que você gastaria aumentando muito o salário do Bruno E, Henrique. obviamente, Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.